Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2018. Hoje nós vamos ler a nossa 14ª carta ao nosso irmão Zé Rabelo. Na última apresentação, nós acabamos lendo o acróstico do amor Cristo que nós fizemos para esse espírito que é muito nosso amigo. Hoje nós vamos tratar de um assunto interessantíssimo dentro do contexto bíblico, que é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. No livro de Mateus, no capítulo 1, versículos 1 a 25, nós encontramos esta genealogia de Jesus. Isso começa a partir de Abraão. Nós vamos fazer uma observação da genealogia que antecede Abraão. Tá? Muito bem. Então, Abraão nasceu de Isaac. De Abraão nasceu Isaac. Abraão nasceu de Terá. Né? O caldeu de Ur. Aí, de Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó e Esaú. Mas Esaú não quis continuar na linha patriarcal. Por motivos que nós já estudamos e vamos rever. A Jacó nasceram vários filhos, inclusive Judá. Judá vai ser a referência dessa genealogia, tá? A Judá nasceram ele por Tamar, Farés e Zará. De Farés nasceu Esrom, de Esrom Arão, Arão Aminadab, Aminadab Nazon, Nazon Salmão, Salmão nasceu de Raabe, Boaz. A Boaz nasceu de Ruth, Obed. Obed nasceu Jessé, e Jessé nasceu o rei Davi. Olha que sequência extraordinária. A Davi nasceu Salomão com a esposa que foi a mulher de Urias. A Salomão nasceu Roboão, Roboão nasceu Abias, Abias Asaf, Asaf Josafá, Josafá Jorão, Jorão Osias, Osias Joatão, Joatão nasceu Acás, Acás nasceu Ezequias, Ezequias Manassés, Manassés Amon, Amon Josias, a Josias Jeconias e seus irmãos no tempo da deportação para a Babilônia. A Jeconias nasceu Salatiel, Salatiel Zorobabel, Zorobabel Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim Azor, Azor Sadoc, Sadoc Aquim, Aquim Eliúde, Eliúde Eleazar, Eleazar nasceu Matã, Matã Jacó, e a Jacó nasceu José, e a José com Maria nasceu Jesus. De sorte, está no livro de Mateus, que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação da Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Na genealogia de Jesus, no livro de Lucas, tem uma gritante divergência. Gritante divergência. Mas que no final, nós vamos chegar a José e vamos iniciar de Abraão. No meio, que aparecem outras genealogias que não constam em Mateus. Está no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 23 a 38. Muito bem. É para se ler, tá? Abro um parênteses nesse início do messianato de Jesus, com 30 anos, com a passagem em Gênesis 41, capítulo 41, versículo 4, 48. Para que se torne bem mais claro que todas essas
vidas e vidas destes personagens bíblicos, tudo, mas tudo está na programação do Senhor Deus, com o roteiro reencarnatório, muito bem qualificado. São os espíritos que, já com seus conhecimentos espirituais universalizados, se fecham no viés, no chureiro, no fim da meada, a excelência da trajetória e preparo de mais uma vida do Cristo Yeshua. O jovem nazireu Yeshua, o rabino messiânico Cristo de Nazaré. Eis aí a questão factual. No Novo Testamento, eles pegam a referência da genealogia de Jesus a partir de Abraão. Asa que antecede Abraão, que vai do pai de Abraão a Noé, quando nascem os 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. E Noé, e você vai até Deus, o Senhor dos mundos, quando faz o filho Adão. O Adão. E depois, através da costela, Ava ou Eva. Traduzido para o nome próprio Adão e Eva. Qualquer desvio dessa interpretação ou rejeição, com despiste aleatório com segmentos outros, nós continuaremos disputando frações de conhecimentos e jamais em tempo algum seremos coesos e fraternos para o melhor entendimento bíblico. Então, preste bem atenção. Para o teólogo, estudioso do contexto bíblico, há uma necessidade imperiosa dele entender que esta vida é mais uma, entre outras, que o meu espírito, a vida nesse corpo, está tendo no momento. Quando você entender que nós vamos e voltamos, em cada ida e vinda, você faz um aprimoramento, pode até falhar, você depois se recupera, e é nessa esponja chamada corpo biológico, nominal, é que você purifica todas as suas sensações e emoções. Você nasce de novo várias vezes no corpo e renasce no corpo quando você morre, deixa o seu corpo na terra osmada, volta para o céu, aprende, reencarna outra vez no corpo menino, embrião uterino. Caramba, fica fácil mais entender isso. Isso não é religião, isso não é universal. Olha a observação que eu faço aqui embaixo. Isto é uma lei universal. Eu não falo aqui da palavra reencarnação, muito propalada no rivailismo, que hoje, infelizmente, fazem desta lei universal um verdadeiro merchandising religioso, o que se lamenta. Merchandising religioso. Estão fazendo uma seleção de almas que falharem algumas de suas oportunidades reencarnatórias, criam romances hollywoodianos. Promovendo mais venda de livros que propriamente explicam o conteúdo milenar que é joia e mudança do conteúdo bíblico. É um atalho, falta consistência, há que ser revisto, reconsiderado e reeditado. Há que ser revisto, reconsiderado e reeditado. Isto é pressão de consciência do conselho editorial da nossa querida FEB. É questão de consciência. Que não adianta você querer explicar a Bíblia, ó, Bíblia hebraica,
Bíblia de Jerusalém, da Bíblia João Ferreira de Almeida. Nesse estudo aqui não tem briga não tem controvérsia, não tem nada. Só tem amizade. Ó, fidelidade. Tudo é importante. Então, o coroa aqui, o coroa, tem a codificação da doutrina de Kardec aqui. Poderia trazer os quatro evangelhos de Jean Batista Costello. Eu vou trazer na próxima reunião. Aqui não tem briga não. O nosso propósito chama eu sou ismo. Eu sou ismo. Sempre recordando que a genealogia de Sete foi o filho que substituiu Abel, o terceiro filho de Abraão. Olha só, Sete gerou Enos, Enos Kená, Kená Maalael, Maalael Jarad, Jarad Enoque, Enoque Matsalém, Matsalém Lameque, Lameque Noé, Noé gerou Cã, Sem e Já. Cã e Jaf tiveram suas gerações. Os filhos de Cã estão no livro de Gênesis, capítulo 10, versículos 6 a 32. E os filhos de Sem, em que nós vamos nos recordar, estão em Gênesis, capítulo 11, versículo 10 a 26. Então nós pegamos uma genealogia de Noé, de Sete, né? Porque Caim saiu para uma outra direção. Ele não seguiu essa linhagem patriarcal. Sem gerou Arfaxade, Arfaxade Selá, Selá Éber, Éber Peleg, Peleg Reu, Reu Serug, Serug Naor e Naor Terá, que é o pai de Abraão, Naor e Arã. Se você não se conectar com essa linhagem genealógica bíblica, você pode questionar com você não estou preocupado se você acredita ou não acredita. Estou tendo isso como uma referência de entendimento do contexto bíblico. Se você não tiver essa lucidez de aprender e escalar o genealógico, você terá grandes dificuldades e, quiçá, impossibilidade de aceitar ou entender a Bíblia. Porque nós estamos trazendo aqui como uma carta de amor de Deus para a humanidade. Carta de amor de Deus à humanidade. É uma carta. Ah, caramba, isso aqui é muito chato, é muito pesado. Já ouvi falar várias vezes isso. Caramba, cada nome esquisito, não tem nada a ver com o nome ocidental. Tem que ler isso, tem que ler isso. É uma carta. Em Gênesis capítulo 11, versículo 31 a 32, nós lemos o seguinte: tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur, dos caldeus da Caldeia, a fim de ir para a terra de Canaã. E vieram até Arã e ali habitaram. Foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Arã, Padã Arã. Este versículo de Gênesis capítulo 11, versículo 31, esses dois versículos são omitidos lá no início do livro de Mateus. Que o primeiro chamamento de Yahvé, quem o ouviu para sair de Ur para a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, foi o pai de Abraão. Foi o pai de Abraão. Preste atenção. Eu, em particular, acho que justiça
esse esconderijo, essa missão, se fez uma partilha geopolítica ao longo dessa historicidade toda, criou-se litigância, contundência e guerras religiosas. Guerras religiosas. Uma coisa assim, unir, compartilhar, familiarizar. É uma família só, gente. É um patriarca Abraão que veio com uma esposa e depois combinou com uma escrava. Você tem que saber essa história. Essa história pode ser escondida. Porque quando eu vejo, por exemplo, renomados doutores teólogos, só estudarem dois personagens bíblicos, Jesus e Saulo, e passam assim, tangenciando o Velho Testamento, e não assimilam e não aceitam essa genealogia do Testamento, porque hoje, no meu entender, o Testamento é um só. Foi falado por Iavé, Adonai. É um só. Essa composição de Velho e Novo Testamento, para mim, hoje, eu a respeito está na Bíblia, mas no meu modo de entender e olhar o que é o segmento bíblico, o Testamento é um só. Vem de um Espírito. Um Espírito. Que vai falando periodicamente para o nosso planeta. Lá na frente se encontrou o versículo onde Jesus falou assim, o mestre Moisés, Jesus fala, o mestre Moisés Jesus sabia muito bem, Jesus não veio criar religião, não, veio trazer um código para o Testamento. Um código de Abraão. Não é novo, não. Parece novo, mas não é novo. É um só, não tem idade, rapaz. Reino porque esse é um só. Que história é essa? Quem que inventou essa palavra, velho e novo? Vocês vão ver que Jesus coloca vários textos do Testamento primeiro de Moisés, várias vezes. Se ele é velho, o que Jesus vai lá? Se Jesus fez o novo e usou o velho, então Jesus não é novo. O Novo Testamento não é novo. É velho também? Aqui é velho e novo, o Novo Testamento só fica fácil demais sem entender assim. Mas fica muito fácil. Tudo bem. Porque aí, se você aceitar que Deus é fiel, justo e bom, prevê e prover, tudo você vai ver que está dentro desse contexto. Essas gerações, essa genealogia, para chegar, de Sete a Yeshua, Deus prevê e provê, morre e coloca outro, morre e coloca. No tá bom, ele tira e coloca outro, ele tem esse poder, vida e morte para adorar é uma coisa só. A gente, nós que não podemos usar nós. Não temos dinheiro, mas praia, para adorar, você não está bom, tira e coloca outro. Esse grupo não está bom, tira e coloca esse grupo aqui. Isso é universal, cara. A gente não tem essa capacidade de protestar, de citar, de adotar, porque a gente está aqui. Muito bem. Aí, esse chamamento que foi feito a Terá, ou Maria, Terá, ele replicou. Ele foi confirmado através da intuição de Abraão. Abraão falou para o Sara assim, Sara, quer saber uma coisa? A avó está mandando aí, eu vou. Aí sabe o que é isso? Eu vou para essa terra. Pegou ele, ela, os servos, seus bens e logo seu filho, seu sobrinho, e veio para Canaã.
essa que emana leite e mel. Mas Moisés ratifica lá em Êxodo 33, 13. Olha como está tudo enganado. É uma historicidade tão plena que transcende eu escrever como ser humano. Eu adoro filosofia, cara. Eu amo os filósofos. Eu amo o segredo do sagrado de qualquer religião. Eu amo a ciência. Eu me proponho aqui como pesquisador científico para trazer para você o máximo para que você entenda das dificuldades que eu vejo por aí. Dificuldades que eu vejo por aí. Aqui não vou esconder nada não, cara. O que tiver na minha mão, eu passo para você. Eu passo para você, cara. Para você estudar, eu te mostro onde está. Vai te dar um clarão, uma sensação gostosa. Continua na tua religião, para não sair da tua religião. Fica lá. Sabe? Chega agora, fica no catolicismo. Ah, metodista, fica no metodista. Ah, eu sou espírito, mas aí tem uma pergunta, espírito kardecista. Não. Dizem que só é espírita quem é kardecista. Mas Kardec tirou o espiritualismo. Mas tá bom, eu sou kardecista. Então você é kardecista. Não, eu sou espírita, mas espírita o quê? Não. Então uma confusão de espírito que é mais entender. Codificação da doutrina do espírito, ele é espírito. Ponto. Não se discute. Aí Moisés falou em Êxodo capítulo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: Senhor, vai, sobe daqui tudo teu e teu povo que fizer subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e Jacó, dizendo: a tua descendência atarei a terra. A hora que Yahvé fala para Moisés: enviarei um anjo adiante de ti e lançarei fora os cananeus. Por quê? Os cananeus, à época, não estavam trabalhando nas proposições proféticas de preparar a terra para chegar o povo que ia preparar a terra de Yeshua. E aí ele diz que os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, todos seriam dispersos. Mas ele diz que não ia seguir junto ao povo de Israel e enviar um anjo, porque ele sabia que o próprio povo que ele escolheu era de duro serviço. Serviço duro, ó. Os povos não abaixam. É uma expressão metafórica. Porque senão ele ia dizer: não, eu vou consumir esse povo, não vai chegar ninguém. E aí, a historicidade conta que perdido no deserto, para aqui, para ali, para ali. Uma jornada de 100 para breves dias durou 40 anos. Aí, lá em Deuteronômio, dentro do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, no capítulo 26, versículos 7 a 11, aí Moisés fala assim: então chamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa aflição, o nosso trabalho e a nossa opressão. Ele está dizendo que Abel ouviu a voz do povo, trabalhando duro, oprimido, escravo. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido. Mão forte e braço estendido. Amigo. Com grandes cantos, com sinais e maravilhas. E nos trouxe este lugar e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. A Moisés notificar novamente o que o Senhor falou para Abraão, para Isaac e Jacó. Cumpriu a promessa? Cumpriu. Então, estou seguindo essa trilha da carta bíblica. Para você entender lá depois de Jesus
Você tem ver Salmos, os apóstolos, as cartas dos apóstolos, você não entende. E eis que agora te trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e o adorarão. E te alegrarás para todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa. Tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Olha que coisa bonita, né? O Senhor manda que ele honre, ele, o teu povo, o levita, que era o ajudante do sacerdote, e o estrangeiro que estava no meio de ti. Que sociabilidade, que fraternidade. Aí diz, não, oh Deus, o Velho Testamento é rancoroso. Não, porque mentira, rapaz, vai escutar. É mentira, rapaz. Vai estudar, rapaz. Vai ler. Vai com teus olhos, tuas mãos, teus braços, tuas pernas, vai ler, rapaz. Se dispõe a ler estudar. Tem muita papagaiada por aí, rapaz. Mas eu vou falar a palavra repetida. Papagaiada. O cara repete uma coisa e sabe que está repetindo, nem sabe onde está o que está repetindo. Ele mandou honrar até o estrangeiro que está no meio de ti, que é filho dele. Aí, Mateus, eu já estou lá no Novo Testamento. Vocês vão ver que eu faço assim, ó, parece até um time, né? Jogando contra o time, todos jogando na bola, sem falta, né? Sem coisa grave, bola aqui e tal, mostrando que na Bíblia está tudo interligado, rapaz. Em Mateus 12, capítulo 8, versículo 46, 50, ele fala assim: enquanto ele ainda falava, as multidões estavam do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procurando falar. Jesus. Aí, chegava perto de Jesus falando assim, disse-lhe alguém, eis que estão ali fora, tua mãe e teus irmãos, e procuram falar contigo, com ele, Jesus. Jesus, porém, respondeu o que ele falava, porque aqui na Bíblia diz quem é que trouxe essa notícia para Jesus. Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Caramba, ele já fez um discurso universal. Ele já pegou a linhagem genealógica combinal corporal humana. Ele já tinha referência. Ele já fez uma transposição transcendental. A família espiritual. Considerando todos como uma família da humanidade. Que é um sonho, né? Até agora não estou vendo isso não, mas é um sonho. Porque a partir do momento que o estudioso da Bíblia toma conhecimento da genealogia de Jesus e fica atento do embrião da tribo de Judá, que começa no capítulo 38 de Gênesis, Judá e Tamar. Porque quando vocês lerem, ouvirem os fariseus, né, aqueles que estavam querendo perturbar a pregação de Jesus, você, filho de Davi, você da tribo de Judá, as profecias de Miqueias, da tribo de Judá. Isaías falando do topo rebento de Jessé. Se você não souber essa genealogia aqui, você não interpreta as profecias. E como é que as profecias aconteceram? Tudo dentro desse contexto geopolítico. Todas aconteceram, ainda não, mas vão acontecer.
Aí fica fácil você entender a Bíblia. Ou seja, desculpa, não é fácil. Menos difícil. Porque se ele não está assim, se vier um outro, João, aqui, onde estão essa passagem? Eu não decoro a Bíblia, não, rapaz. Não vem me perguntar decorar, porque uma outra coisa eu lembro. Mas eu sei aonde está aquilo, vou lá procurar. Aí eu pergunto ao cara que me perguntou, por que você está me perguntando isso? Não, porque isso aí ele solta logo um versículo decorado. E, rapaz, decorar versículo impressiona. E como? Que está na plateia, que caramba, porque o cara sabe a Bíblia decorada. Mas vai lá nele perguntar o que ele decorou, de onde ele tirou, explicar de onde tirou, ele vai ficar enrolado, porque ele não sabe. E quem sabe a Bíblia não precisa decorar a Bíblia. Explica. Explica. Em sequência. Aí o que acontece? Aí vai falar assim, eu não sei te dizer, mas eu sei te dizer que a genealogia de Judá começa no capítulo 38 do verso. Que não é velho, no livro de Gênesis. 38, capítulo 2 de Gênesis. Eu abro aqui um parênteses. Eu fui criar um lugar espírita. E no lugar espírita não se estuda a Bíblia, conforme eu estou falando aqui. Não estuda. É uma opção pedagógica do nosso codificador, professor Rivaíra. É a posição dele. Pegou um outro caso, se isolar, mas na sequência, tanto é que ele, humano, pobreza de espírito dele, hoje eu falo, pobreza de espírito dele. Ele contestou a gente mais vezes. Contestou, está lá no texto. Mas alguns colegas meus, não, você é um detrator discutindo conversa fiada, dessa pouco de mim, rapaz. Eu estou explicando uma coisa que o nosso professor não pode explicar, não quis explicar, não entendeu para explicar e achou que não valia a pena explicar. É problema dele. Entre ele e a Bíblia, eu fico com a Bíblia, deixa ele ali, cara. Eu respeito ele tem o patamar dele. Mas entre ele e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Estou ferindo alguém? Não. Por quê? Porque ele omitiu e na omissão ele mentiu. Mas mentiu de maldade? Não, ele mentiu porque ele sabia, cara. Ele fez uma dissertação de achista. Ele achou que era. Porque se ele não estuda, ele não pode interpretar. E ele não estudou a Bíblia, cara. E isso que eu quero que explique entenda. E você, porque Sócrates, Jesus. Só que o filósofo de Jesus foi, rapaz. Você acha que Jesus foi um filósofo diferente? Eu te mostro as coisas que Jesus falou, que foram faladas anteriormente a ele. É coisa de filósofo. Eu estou falando de ciência. Eu estou vendo a Bíblia como cientista. Não do histórico, geográfico, político, geopolítico, filosófico, sociológico, biológico, astrológico, astronômico, astrofísico. Vocês vão ver lá quando o Davi pede para se purificar com o isopos ocidentais. É uma planta, rapaz. A planta está aqui dentro, rapaz. Você acha que eu estou montando minha cara bonitinha aqui para ser criticado? Não, esse cara é um debilóide. Debilóide, só debilóide sim, cara. Eu estou mostrando coisas que me enganaram. Eu lhe enganaram, cara. Eu estou mostrando que eu não quero que você jogue se me enganaram. Me enganaram, rapaz. Me enganaram. Fizeram o chuleiozinho, mataram e pá! Aí a revelação. Revelação de quê, rapaz? Transliteração. Vamos corrigir isso. Vamos ser honestos, diante da verdade cósmica. Honestos, sinceros, humildes. E reconhecer os nossos erros. Aí no capítulo 30, voltamos ao capítulo 38. Porque se você falar assim, eu já ouvi falar isso. Né? Não, genealogia de Jesus não interessa, não. Porque Jesus nasceu de Maria Virgem. E daí? É um outro fenômeno bíblico extraordinário. Que vocês um dia vão provar. Mas eu quero ver antes de Jesus, rapaz.
Porque se eu desconsiderar geral Jesus, eu não considero João. Para que eu vou considerar ele se ele cospe, soterra, humilha, envelhece? Quem trouxe no gol não me interessa esse mestre, não, cara. Eu falo de cara mesmo, não me interessa. Eu quero um Cristo que traga o leão. Eu quero um Cristo que traga o leão, cara. Litigante de silêncio? Para lá. Vamos corrigir esse negócio. A terra está dividida para quê, rapaz? Oriente aqui, Ocidente aqui, Norte aqui. Eu vou me chapar, rapaz. É um planeta só, rapaz. Por isso que está essa parafernália do século XXI. Aqui é a genealogia de Jesus, rapaz. Programado por Iavé Babilônia. Eu gosto de falar Iavé. Está aqui, ó. Então vamos lá. Judá foi filho de Jacó. Depois, nós já estudamos, eu vou mostrar. Jacó teve 2 filhos e uma menina, 13. Tá? Judá é um deles. O que aconteceu? Capítulo 38. Judá, dentre seus irmãos, entrou na casa dele Adulamita, com o nome de Irá. Viu a sua filha Suá, tomou-a por mulher e esteve com ela. Então Judá casou com Suá, uma cananita. Não era daqui de Israel. Que era filho de Ira. Dela, eles tiveram 3 filhos. Onã e Selá. Judá tomou para seu filho seu primogênito, a mulher de nome Tamar. Outro sim agia mal diante do Senhor, aos olhos do Senhor, que por isso o chamou de volta de Israel. Tá? Então morreu. Tamar ficou viúva. Aí o que ele fez? Ele foi e quebrou Onã, que era a lei do Levilá, que eu vou mostrar para vocês. Pegou Onã, irmão de cunhado de Tamar, e fez a união dos dois. Muito bem. E aí, novamente, Onã agiu mal, foi chamado para o céu. Ficou Tamar viúva de 2 filhos de Judá. O Selá, o último, era jovem, tinha uma diferença de idade. Aí ele pediu para Tamar voltar para a casa dos pais e conservar sua viuvez até o 3º filho. Selá tornar-se homem e casar com Tamar. Muito bem. Por quê? Para cumprir uma lei do Deuteronômio, que vem lá do Levítico, que diz assim, Deuteronômio 25:5. Deuteronômio 25:5. Se irmãos morrerem juntos, e um deles morrer sem deixar filhos, a mulher do falecido não se casará com outro homem estranho fora. Seu cunhado estará com ela e a tomará como mulher, fazendo a obrigação de cunhado para o cunhado. Então, o cunhado tornar-se-ia esposo da viúva. Mas que coisa engraçada. Mas Jesus, rapaz, é aí que você tem que entender que o Testamento é um só. Eu vou esmiuçar todo o Evangelho de Jesus no Velho Testamento. Não é o primeiro caso. Mas eu vou apor a reencarnação. Que não é registro único de ser selado da doutrina de Espírito de Alacadé. Tem nada a ver. A palavra mas a lei é universal. Estão confundindo. Lei universal criou a palavra, então todo mundo tem que ser coisa da palavra. Eu vou repetir a história do sábado. A gente podia fazer milagre no dia de sábado. Quantas tardes, Jesus?
Ele diz, olha aqui, ó, do sábado sou o Senhor, tá? O sábado veio para o homem. E não o homem veio para o sábado. Caramba, coisa linda, né? Olha isso contigo. Bota o chapéu bem bonitinho assim, tá? Não tem nada a ver com a reencarnação do espiritismo, não. Tira isso. Porque o inconsciente tomou conta de vocês, cara. Caramba, a reencarnação tem um dom da reencarnação do espiritismo. Fala sério, rapaz. Para com isso. Isso é pecado, hein? Eu vou dar uma colheradinha, é pecado mortal, tem jeito. É só dar uma devirada e falar assim, opa, isso aqui não me pertence, isso é de Deus. Alô, professor Rivaí. Moçada aqui embaixo, rapaz, dizendo uma confusão. Aí o que acontece? Aí Jesus, em Mateus capítulo 22, versículo 24, ratifica e fala assim, o mestre Moisés diz, o mestre Moisés, Jesus sabia que Moisés era mestre. O mestre Moisés, aqui, rapaz, vai lá, Mateus 22, 24. Se morrer alguém não tendo filho, seu irmão casará com a mulher dele, ou a mulher dele será casada com seu irmão. Isso se dará descendência a seu irmão. Vai dar a descendência a seu irmão. Ora, Omã sabia que, Omã, o segundo marido, sabia que a tal descendência não havia de ser para ele. E na hora do orgasmo, ele derramava o sêmen no chão para não dar descendência a seu irmão. E o Senhor, vendo que era mal, com magia, também o chamou para o céu. Foi quando Judá falou com Tamar, ó, conserva-te viúva, vai para a casa do teu pai, até que selar o terceiro filho torce esse homem para casar com você. Aí Tamar respondeu para Judá, viúva do Azul, e assim, para que porventura não morra também este como seus irmãos? Ela estava purificando pela terceira vez, da mesma família. Mas aí Tamar foi morar na casa do seu pai. Mais à frente, Judá fica viúvo da sua esposa Suá, filha de quem? De Ira. Fica viúvo. Consternado, aquela coisa toda, passou aquela paixão da viuvez. Ele precisou sair, foi a Timnate, para ir ter com os toscadores das suas ovelhas. Ele e seu amigo, seu sogro. Tamar, sabendo disso, olha só, parece que escrever certo em linhas tortas. Nós vamos ver isso. Escrever certo em linhas tortas. Tamar, sabendo disso, se despiu dos seus vestidos da sua viuvez, se cobriu com véu, e assim envolvida assentou-se à porta de Enaim, no caminho de Timnate, porque viu que Selá já era homem e ela não lhe foi dada para a mulher. Então ela viu Selá já homem, e Judá não levou Selá para ser esposo de Tamar. É bonito, né? E nessa oportunidade, Judá disse para Tamar, ele já viu. Deixe-me estar contigo, dele uma referendada masculina. Perguntou ela, quem me dará para estar comigo? Para estar comigo? Respondeu ele. Eu tive a ler o capítulo do rebanho, tipo uma identificação. Né? Perguntou ela, dá-me o pior até que o capítulo venha. Então o Judá respondeu, sim, te darei. Ela disse, eu quero o teu cerco com a corda e o cajado que está em tua mão. Ele, pois, nos deu e esteve com ela e concebeu dela, nessa relação sexual, filhos gêmeos, Perez e Zará. Dentro deste capítulo, até chegar ao seu final, houve um momento de convivência
que deixa aqui o leitor para ele pesquisar por si mesmo. Então, o capítulo 38 de Gênesis, todinho, sem entender. Muito bem. É dessa árvore genealógica de Perez que chegará Davi. Davi é José, José é Maria. Nessa sequência, além de Tamar, que se fez prostituta, uma cananita também temos à frente, Raabe. Era uma prostituta cultual em Jericó, que ajudou 2 esposos israelitas. Já estou indo em Josué, capítulo 2, versículo 14. A nós, os esposos falando para Raabe, a nossa vida responderá pela vossa, sem não denunciares este nosso negócio. E quando o Senhor nos entregar esta terra, que é a terra de Canaã, usaremos para contigo de bondade e fidelidade. Os 2 espiões prometeram a Raabe, pela gentileza e o risco que ela tem de ocultar os 2 cônjuges, eles dão uma olhadinha em Jericó para depois trazer a referência. Aí, olha como é a árvore genealógica, né? É muito interessante. Olha, gente, se isso na Bíblia for mentira, eu já me convenci que mentira verdadeira, cara. Que coisa gostosa de você conhecer essa mentira. Aproximadamente 7 mil anos. 7 mil anos. Aí, vamos lá. Abraão, Isaac, Jacó, Judá e seus irmãos. Judá, Tamar, com Tamar falece Israel. Falece, nasceu Esrom. Esrom, Arão. Arão, Aminadab, e Aminadab nasceu Nazor. Nazor, Salmão com Raabe. Salmão com Raabe. O outro cruzamento. Judá e Tamar, Salmão e Raabe. Boaz, Ruth deu Obed, Obed nasceu Jessé, e de Jessé nasceu o rei Davi. Uma esposa dele, que é uma outra história de prostituição que Davi confessa lá no seu Salmo 51. Nós estamos falando de 2 filhas cananitas que entraram na genealogia de Jesus. Aí, no Salmo 51, olha só, olha como é que você vai puxando o fio, vai costurando, né? Você sabe onde está pronto também, onde que por si final você vai ver. Isso não dá confusão, estou mostrando você, cara. Estou mostrando. No Salmo 51, versículo 1 a 19, Davi confessa o pecado e suplica o perdão. Que Salomão também nasceu da prostituição. Quando Davi tomou a esposa de Urias, que era um grande general do seu combate com o exército. Salomão. Primeiro era Deus perdeu, aí Natan, profeta de Davi, advertiu, aí depois veio Salomão. Olha só, as histórias. São passagens idênticas que é história personagem diferente. Eles são criados do filho da minha. Passagem idêntica que é história personagem diferente. Vou repetir. O filho da minha, que está trazendo hoje o eu sorriso, ele traz relatos com subtítulo. Passagens idênticas. E é para essa história que o pessoal vai ficar. Está aqui na Bíblia, cara. Não estou inventando nada, não. Eu estou falando, estou mostrando a referência. Aí que fala Davi. Ele orando ao Senhor, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele está pedindo a Deus, hein, que passa por aí, que é rigoroso, rancoroso. Né? Olha a oração de Davi ao Senhor. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, eu confesso, e o meu pecado está sempre diante de mim. Então você leva o teu pecado. Eu levo o teu pecado. A minha consciência me condena. Se ninguém me condenar, não, eu sei o meu pecado. Fica fácil, você sabe que você pecou e que você está pedindo perdão pelas suas transgressões
e vai melhorar cada vez mais. E você fala, não precisa trabalhar. Isso é mesquinhez de seu santo. Mesquinhez de seu santo. Que tem a moral macata, moral macata, né? Mas embaixo não tem ética. Nesse mundo aqui, ó, todo mundo é pecador, né? Exceto poucos. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Ele sabia que ele tinha transgredido as leis. Ele sabia. Né? De sorte a justificar e falares e inculpável e julgares. Aí ele fala em Salmo 51:5. Eis que eu nasci da iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. É uma outra história do sacerdote Gissé, uma das suas esposas. Eis que desejo que a verdade seja quente. Faz-me, pois, conhecer a sabedoria ao secreto da minha alma. Purifica-me com sopro e ficarei livre. O sopro é uma planta, o sopro são sinais. Provavelmente uma manjerona que possuía grandes picos de pequenas folhas e um belo do aroma. Olha o vegetal aí dentro da Bíblia. Aí eu tirei uma foto e instalei ela aqui, ó. Vai lá na Wikipedia e você baixa. Sopros e sinais. Aí é referendada ela em Levítico 14:4, em Êxodo 12:22 e João 19:29. Então vamos lá. Ela é referendada em Êxodo capítulo 12, versículo 22. Ela é referendada no livro de Levítico capítulo 14, versículo 4. E no livro de João, já no Novo Testamento, capítulo 19, versículo 29. Está gostoso, tá? Muito bem. Surgiram então duas cananitas, duas prostitutas. Fortalecer essa genealogia que chegou até Jesus em Nazaré. E em Davi salvo, em Salmo 51, Davi fala da iniquidade contra sua mãe. Que é da unção do filho de Jessé, o benedito de seus 7 filhos. O Senhor ordenou a Samuel que ungisse Davi. Ora, Davi era ruim, de belos olhos e de gentil aspecto, e que, segundo os estudos bíblicos, sofria humilhações dos seus irmãos. Bullying. Davi sofria bullying. Mas Davi foi ungido para ser o segundo rei de Israel. Mediante esse breve roteiro de pesquisas, podemos agora, mas antes de passar no capítulo 49, quando Jacó, em Israel, profetiza todas as futuras tribos de Canaã, com os nomes de seus filhos. E no versículo 10, Gênesis capítulo 49, versículo 10. Olha o que Jacó, Israel, fala. O cego não se arredará de Judá, nem bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os seus povos. Jacó, Israel, já está anunciando a chegada de Yeshua, de Jesus, pela tribo de Judá. Cara, não tinha nem se formado, rapaz. Já eram os milhões ainda. Como é que Israel sabia que Judá ia ter aquela transgressão, e de Judá iam assim 2 filhos do Tamar, e deles via genealogia para chegar em Davi, e Davi é Jesus. Cara, isso é mentira. Isso é montagem de texto bíblico. Eu pergunto a você, montagem de texto bíblico. Por que você fala aí? O enorme galardão de conhecimento para você não diz que foi libertação. Eu não sei porquê, eu não sei que você fala da Bíblia de 2 personagens. O cara que fala da Bíblia de 2 personagens, Jesus e Saulo, ele não está explicando a Bíblia, está explicando 2 personagens. Ele está explicando. E você, estudando a Bíblia, você não sabe o que Jesus falou. E Jesus se refere ao Paulo, testamento onde uma antecedeu, que foi dito por Moisés.
Se você não souber, você não sabe Jesus. Aí você fica essa coisa, aí, o segredo da fé, o mistério da fé. Cara, tem que debulhar esse abrir do povo. Século XXI. Muita paz. Na 15ª aula, aí nós entraremos no nascimento de João o Batista e Jesus, o Cristo de Nazaré. E aí começaremos a explicar o Novo Testamento, confrontando com o Velho, partindo do princípio. Reencarnações programadas, espíritos iluminados da falange de Yahvé, Adonai, pela linha patriarcal, trazendo essas mensagens, como passagem desde épocas distantes com personagens diferentes. Fica fácil demais entender a Bíblia. Ou melhor, fica muito menos difícil. Não precisa ter briga de pastores. Não precisa competir vidas para faturar dízimos e ofertas. Não precisa de tempos luxuosos. Indumentários abusivas. Isto não é mensagem de Yahvé. Isso é coisa do homem. Está na hora da gente parar para pensar. Porque Yahvé, Adonai, os profetas, os juízes e salvos, Jesus e seus apóstolos, salvos, o grande ceareiro, todas as religiões, parem para pensar, todas as religiões parem para pensar em torno do sagrado bíblico. Gosto da Grécia, 2 grandes livros para a parte da filosofia, da política, da arte, da sociologia. Gosto. 2 grandes livros. Profanos, ou seja, mundanos das coisas materiais, que são dispensáveis. Mas eu amo a Bíblia porque é coisa do sagrado. É de uma voz única. Não tem filósofo na Bíblia. Eu amo os filósofos, mas na Bíblia não tem filósofo. A Bíblia é ciência. E é essa ciência que eu vou dar a minha vida para trazer o máximo para quem estiver ouvindo nesse canal do YouTube. Se inscreva. Não paga nada não tem dinheiro para quem falar. Nem gasofilasse tem aqui. Não tem dízimo, não tem oferta. É uma coisa de Deus. Fique com Deus. Até a próxima. Muita paz. E abençoe essa água em nome de Jesus. Para quando você ingerir lá na sua casa, você ter o remédio para a sua alma. Muita paz.